Neste vídeo, vamos explorar as profecias mais impactantes de Nostradamus, que, segundo especialistas e entusiastas, podem se tornar realidade em 2024. Ao longo dos séculos, suas previsões deixaram gerações maravilhadas. E hoje vamos analisar as 10 que mais chamaram a atenção do público. Desde eventos políticos até desastres naturais, Nostradamus parece ter previsto tudo. Junte-se a nós nesta viagem fascinante, onde vamos desmembrar cada uma dessas profecias, explorando seu possível cumprimento nos tempos atuais. Número 1. Profecia sobre um líder mundial. Nostradamus, o famoso astrólogo do século XVI, é conhecido por suas profecias que previram eventos importantes na história da humanidade. Uma das profecias mais discutidas é a que se refere à chegada de um líder mundial que mudará o rumo da história. Em sua quadra, Nostradamus menciona um grande homem do norte que liderará com mão firme, trazendo consigo grandes mudanças tanto positivas quanto negativas. Esse líder pode ser interpretado como uma figura política que surgirá em 2024, desafiando a ordem estabelecida e provocando uma mudança radical na dinâmica global. Especificamente, essa profecia tem sido ligada a figuras políticas atuais que mostraram tendências e chamaram a atenção mundial. Com as eleições presidenciais em vários países importantes, muitos acreditam que Nostradamus pode ter previsto a aparição de um líder que alterará o equilíbrio de poder. Mundo. As tensões internacionais e as crescentes divisões políticas em várias nações podem ser o terreno fértil para que esse grande homem do norte assuma o controle e lidere uma nova ordem mundial. A precisão com que Nostradamus descreve a aparição desse líder levou muitos a especular sobre quem poderia ser. Alguns apontam para líderes atuais que já demonstraram um forte controle sobre suas nações, enquanto outros acreditam que esse líder ainda não surgiu completamente na cena mundial. O que é claro é que essa profecia de Nostradamus continua sendo relevante hoje em dia, especialmente em um ano tão carregado de expectativas como 2024. Os especialistas nas profecias de Nostradamus apontam que, embora suas quadras sejam frequentemente crípticas e abertas à interpretação. Número 2. Desastres naturais globais. Na vasta coleção de profecias de Nostradamus, uma das mais temidas é a que prevê uma série de desastres naturais que abalarão o mundo em 2024. Nostradamus prevê eventos catastróficos, e seus estudiosos notam que essas previsões coincidem com padrões climáticos atuais, tornando-as inquietantes. Nostradamus descreve terremotos, inundações e tempestades que superarão tudo o que a humanidade já experimentou, sugerindo que o mundo está à beira de uma crise ambiental sem precedentes. Os estudiosos de Nostradamus notaram que as suas previsões sobre desastres naturais muitas vezes coincidem com os padrões climáticos atuais, tornando esta profecia ainda mais perturbadora. Em um mundo onde a mudança climática já está causando estragos, a ideia de que desastres naturais ainda mais graves estão por vir não parece tão absurda. Os cientistas têm alertado repetidamente que eventos como o aquecimento global, o desmatamento e a poluição estão exacerbando a frequência e a intensidade dos desastres naturais. E a profecia de Nostradamus parece refletir essas preocupações contemporâneas. Uma das interpretações mais comuns dessa profecia é que Nostradamus estava alertando sobre os efeitos acumulativos da mudança climática. As referências a fogo no céu e rios transbordando podem ser interpretadas como alucinações a incêndios florestais e tempestades extremas. Os fenômenos que já estão ocorrendo com mais frequência devido à mudança climática. Além disso, a menção de terra tremendo pode se referir a um aumento na atividade sísmica, algo que alguns especialistas acreditam que pode estar relacionado à extração de recursos naturais e outras atividades humanas que afetam a estabilidade do solo. É importante destacar que, embora as profecias de Nostradamus sejam frequentemente interpretadas de maneira simbólica, a conexão entre suas visões e os desastres naturais atuais gerou um renovado interesse em seus escritos. Algumas pessoas acreditam que esses desastres naturais, previstos para 2024, serão um chamado de atenção para a humanidade. Um aviso de que precisamos mudar nosso comportamento, antes que seja tarde demais. Por outro lado, os céticos argumentam que as previsões de Nostradamus são muito vagas e podem ser interpretadas de muitas maneiras diferentes. Número 3. Crise econômica mundial.
Entre as muitas profecias de Nostradamus, uma que gerou considerável preocupação é a que prevê uma crise econômica mundial que abalaria as nações em 2024. Segundo seus escritos, essa crise será diferente de qualquer outra que já tenhamos experimentado, afetando não só as economias dos países em desenvolvimento, mas também as das nações mais ricas e poderosas do mundo. A descrição de Nostradamus sobre a grande queda fez com que muitos temessem que o mundo poderia estar à beira de uma recessão global devastadora. A profecia de uma crise econômica mundial não é algo novo nos escritos de Nostradamus. Na verdade, ao longo dos séculos, houve múltiplas interpretações de suas quadras, que sugerem a possibilidade de colapsos financeiros. No entanto, o que torna essa previsão particularmente relevante no contexto atual é o estado da economia global no século XXI, com a crescente desigualdade, o endividamento massivo dos governos e a instabilidade política em muitas regiões. É difícil imaginar como uma crise econômica poderia se desenvolver nos próximos anos. Uma das possíveis interpretações dessa profecia é que Nostradamus estava antecipando uma crise financeira, causada pelo colapso dos mercados de ações. As referências a uma grande queda e riquezas evaporadas podem ser vistas como um aviso sobre um colapso significativo nos mercados globais, semelhante ao que aconteceu em 2008, mas em uma escala ainda maior. Além disso, a menção de poderosos de joelhos sugere que até mesmo as elites econômicas não estarão a salvo dos efeitos devastadores dessa crise. Outra interpretação é que Nostradamus estava prevendo uma crise causada pela instabilidade política e social. À medida que as tensões entre as nações aumentam e a confiança nas instituições diminui, a economia global se torna cada vez mais vulnerável a choques externos. Os conflitos comerciais, as sanções econômicas e a polarização política podem se combinar para desencadear uma crise econômica que afete o mundo todo. Número 4. Revoluções sociais. Nostradamus, em seus escritos, previu uma série de revoluções sociais que abalariam o mundo em 2024. Essas revoltas, segundo suas profecias, serão o resultado de uma crescente desigualdade e de uma população cada vez mais insatisfeita com as condições sociais e políticas. Nostradamus descreve um fogo que arderá no coração das cidades, o que levou muitos a interpretar isso como um presságio de distúrbios sociais e mudanças revolucionárias, que poderiam redefinir a estrutura das sociedades modernas. As previsões de Nostradamus sobre revoluções sociais foram objeto de inúmeras interpretações ao longo dos anos. No entanto, no contexto atual, onde a desigualdade social e econômica continua crescendo, essas profecias ganharam um novo significado. A diferença entre ricos e pobres aumentou, e as tensões raciais, de gênero e de classe estão atingindo pontos de ebulição em muitas partes do mundo. Esse ambiente é propício para o tipo de revolução social que Nostradamus parece ter previsto. Uma interpretação comum dessa profecia é que Nostradamus estava antecipando um levante massivo da população contra as elites governantes. As referências ao fogo no coração das cidades podem ser interpretadas como distúrbios e protestos em grandes áreas urbanas, onde a desigualdade é mais evidente. Nos últimos anos, vimos como protestos massivos explodiram em cidades ao redor do mundo, de Hong Kong a Paris, em resposta à corrupção, à opressão e à falta de oportunidades. A profecia de Nostradamus poderia estar sugerindo que esses distúrbios se intensificarão em 2024, levando a mudanças significativas na ordem social. Outra interpretação sugere que essas revoluções sociais poderiam ser impulsionadas pela tecnologia. Nostradamus menciona um novo poder que surgirá e desafiará as estruturas existentes, que alguns interpretam como uma referência às redes sociais e à tecnologia digital. Atualmente, as plataformas online têm se mostrado ferramentas poderosas para a organização e mobilização de movimentos sociais. Desde a Primavera Árabe até o movimento Black Lives Matter, a tecnologia teve um papel crucial em amplificar as vozes dos oprimidos e em organizar protestos em grande escala. Essa profecia pode estar alertando sobre uma revolução digital, que mudará a dinâmica do poder no mundo. No entanto, nem todos estão convencidos de que essa profecia se tornará realidade. Os céticos argumentam que as previsões de Nostradamus são muito vagas e podem ser aplicadas a quase qualquer situação de conflito social. Número 5. Avanços científicos revolucionários.
Entre as visões mais intrigantes de Nostradamus está sua previsão sobre avanços científicos revolucionários que mudarão o curso da humanidade em 2024. Em suas quadras, Nostradamus faz referência a grandes descobertas que transformarão nossa compreensão do mundo e abrirão novas possibilidades para o progresso humano. Essas previsões levaram muitos a especular sobre quais avanços científicos podem estar à porta em 2024 e como esses podem impactar nossas vidas. Uma interpretação comum dessa profecia é que Nostradamus estava antecipando avanços na medicina que poderiam prolongar a vida humana e curar doenças até então incuráveis. No contexto atual, onde a pesquisa genética, a biotecnologia e a inteligência artificial estão avançando a passos largos, não é difícil imaginar que o ano de 2024 poderia ser testemunha de descobertas científicas que revolucionem a medicina. Alguns especialistas sugerem que poderíamos estar perto de encontrar curas para doenças como o câncer ou o Alzheimer, o que mudaria drasticamente a expectativa de vida e a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Outra possível interpretação, que Nostradamus estava prevendo avanços na exploração espacial, com as recentes missões a Marte e os planos para estabelecer colônias em outros planetas. A possibilidade de que sejam feitos descobrimentos significativos no espaço é mais real do que nunca. A menção a novos mundos nas quadras de Nostradamus levou alguns a especular que o ano de 2024 poderia marcar o início de uma nova era na exploração espacial, onde a humanidade finalmente começará a se expandir além da Terra. Esses avanços não só mudariam nossa compreensão do universo, mas também poderiam ter implicações profundas para o futuro da humanidade. Além da medicina e da exploração espacial, outra área onde poderíamos ver avanços revolucionários é na tecnologia da informação. Nostradamus menciona conexões invisíveis que foram interpretadas como referências à tecnologia digital e às redes de comunicação globais. Com o desenvolvimento da inteligência artificial, da internet das coisas e da computação quântica, o ano de 2024 pode ser testemunha de inovações tecnológicas que transformarão a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Essas tecnologias não só facilitariam novas formas de interação, mas também poderiam trazer novos desafios éticos e sociais que teremos que enfrentar. Número 6. Conflitos bélicos em grande escala. Nostradamus, em suas quadras, também previu a possibilidade de conflitos bélicos em grande escala que poderiam estourar em 2024. Essas guerras, segundo suas visões, serão devastadoras e afetarão várias nações, levando o mundo à beira de uma catástrofe global. A menção de fogo e sangue no céu levou muitos a interpretar isso como uma referência a ataques aéreos e bombardeios, sugerindo que o conflito poderia envolver as maiores potências militares do mundo. Os analistas das profecias de Nostradamus apontaram que essas visões de guerra poderiam estar ligadas às tensões geopolíticas atuais. Em um mundo onde as relações entre as grandes potências estão cada vez mais tensas, a possibilidade de um conflito armado não é tão distante. As disputas territoriais, a corrida armamentista e os conflitos ideológicos poderiam desencadear uma série de confrontos que, em última instância, poderiam escalar para uma guerra em grande escala. Nostradamus parece ter previsto um cenário em que a diplomacia falha e as nações recorrem à violência para resolver suas diferenças. Uma interpretação comum dessa profecia é que Nostradamus estava antecipando um conflito entre superpotências, possivelmente envolvendo os Estados, China e Rússia. As referências a grandes águias em confronto têm sido vistas como uma alusão a esses países, cujas relações se deterioraram nos últimos anos. A possibilidade de que uma disputa territorial ou um mal-entendido diplomático desencadeie um conflito maior é uma preocupação real no cenário geopolítico atual. Além disso, a menção de fogo no céu poderia ser interpretada como uma referência ao uso de armas nucleares, o que tornaria o conflito ainda mais devastador. Número 7. Crise global de recursos. Nostradamus também previu uma crise global de recursos que poderia afetar o mundo em 2024. Segundo suas visões, essa crise será o resultado da sobreexploração e do mau uso dos recursos naturais, levando a uma escassez que afetará tanto os países ricos quanto os pobres. A menção de terra árida e rios secos foi interpretada como uma referência
a desertificação e a escassez de água, dois problemas que já estão afetando várias regiões do mundo. A profecia de uma crise global de recursos não é difícil de imaginar no contexto atual. Com o crescimento da população mundial e o aumento da demanda por recursos, a pressão sobre o meio ambiente é maior do que nunca. A desflorestação, a poluição e as alterações climáticas estão a exacerbar a escassez de recursos em muitas partes do mundo, e a possibilidade de esta situação se deteriorar ainda mais nos próximos anos. Uma verdadeira preocupação. Nostradamus parece ter antecipado uma crise em que a humanidade será forçada a enfrentar as consequências do seu próprio consumo insustentável. Uma interpretação comum dessa profecia é que Nostradamus estava alertando sobre a escassez de água, um recurso vital que já está sendo pressionado em muitas regiões. A menção de rios secos sugere que a escassez de água poderia se tornar uma crise global, afetando não apenas as áreas mais áridas do mundo, mas também regiões que tradicionalmente têm sido ricas em recursos hídricos. A desertificação e a redução das fontes de água doce são problemas que já estão causando conflitos em várias partes do mundo, e a profecia de Nostradamus pode estar alertando sobre um agravamento dessa situação. Outra possível interpretação é que Nostradamus estava prevendo uma crise energética, com a menção de fogo se apagando, interpretada como uma referência à escassez de combustíveis fósseis. À medida que o mundo continua dependendo em grande parte do petróleo, do gás e do carvão, a possibilidade de que essas fontes de energia se esgotem ou se tornem inacessíveis. Uma preocupação real. Número 8. Mudanças climáticas extremas. Nostradamus também previu que o ano de 2024 poderia ser testemunha de mudanças climáticas extremas que alterarão o equilíbrio natural do planeta. Em suas quadras, ele faz referência a ventos furiosos e mares enlouquecidos, o que levou muitos a interpretar isso como um aviso sobre tempestades, furacões e outros fenômenos climáticos extremos que podem se tornar mais frequentes e destrutivos nos próximos anos. As mudanças climáticas extremas não são uma ideia nova, mas a frequência e a intensidade desses eventos aumentaram nas últimas décadas. As ondas de calor, as tempestades intensas e as inundações estão afetando regiões em todo o mundo, e os cientistas alertam que as mudanças climáticas estão exacerbando esses fenômenos. A profecia de Nostradamus parece estar alinhada com essas preocupações, sugerindo que o ano de 2024 poderia ser um ponto de virada em que os efeitos das mudanças climáticas se tornem ainda mais pronunciados. Uma interpretação comum dessa profecia é que Nostradamus estava antecipando um aumento na frequência de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas. As referências a ventos furiosos e mares enlouquecidos podem ser interpretadas como furacões e tufões, que devastarão as regiões costeiras, enquanto a menção de fogo no céu pode se referir a incêndios florestais que arrasarão grandes áreas de floresta. Esses fenômenos já estão ocorrendo com mais frequência, e a possibilidade de que se intensifiquem nos próximos anos é uma preocupação real. Outra possível interpretação é que Nostradamus estava prevendo uma mudança climática mais ampla que afetará todo o planeta. A menção de céus escuros tem sido vista como uma referência à poluição e ao escurecimento global, fenômeno que pode resultar da acumulação de partículas na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis e outros poluentes. Número 9. Pandemia global. Nostradamus também previu a possibilidade de uma pandemia global que poderia surgir em 2024. Segundo suas quadras, essa doença se espalhará rapidamente pelo mundo, afetando milhões de pessoas e desafiando a capacidade dos sistemas de saúde de responder. A menção de morte no ar tem sido interpretada como uma referência a uma doença respiratória, semelhante à pandemia de Covid-19, que poderia ressurgir ou até ser mais devastadora. A possibilidade de uma nova pandemia global não é tão absurda, especialmente considerando os surtos de doenças que temos visto nos últimos anos. O Covid-19 mostrou o quão vulneráveis somos às pandemias e à ameaça de novas doenças emergentes. Uma preocupação constante para os especialistas em saúde pública. A profecia de Nostradamus parece estar alertando sobre a possibilidade de que o mundo enfrente outra crise de saúde nos próximos anos, uma que pode ser ainda mais mortal do que as anteriores.
Uma interpretação comum dessa profecia é que Nostradamus estava antecipando o surgimento de uma nova cepa de vírus que será resistente aos tratamentos atuais. A menção de morte no ar sugere que essa doença se espalhará através da respiração, que a tornaria extremamente contagiosa e difícil de controlar. Os cientistas já estão alertando sobre a possibilidade de que novas cepas de vírus surjam devido à mutação e à resistência aos medicamentos, o que torna essa profecia ainda mais relevante no contexto atual. Outra possível interpretação é que Nostradamus estava prevendo uma pandemia causada pela biotecnologia ou pela manipulação genética. A menção a homens brincando de ser deuses tem sido vista como uma referência aos perigos da manipulação genética e a criação de organismos modificados que podem escapar ao controle humano. Número 10. Revelação de segredos antigos. Finalmente, Nostradamus previu que o ano de 2024 poderia ser testemunha da revelação de segredos antigos que permaneceram ocultos por séculos. De acordo com suas quadras, esses segredos mudarão nossa compreensão da história e do conhecimento humano, desafiando as crenças e teorias que temos como certas. A menção de verdades enterradas levou muitos a especular sobre a possibilidade de que documentos, artefatos ou conhecimentos sejam descobertos, o que poderia reescrever a história como a conhecemos. Uma interpretação comum dessa profecia é que Nostradamus estava antecipando a descoberta de textos antigos que foram perdidos ou suprimidos ao longo do tempo. Esses textos podem conter conhecimentos avançados sobre ciência, filosofia ou espiritualidade, que foram deliberadamente ocultados por razões políticas ou religiosas. Com os avanços na tecnologia de exploração e conservação, a possibilidade de que manuscritos antigos sejam descobertos em bibliotecas, templos ou tumbas é mais real do que nunca. Essas descobertas podem lançar nova luz sobre civilizações passadas e mudar nossa compreensão da história. Outra possível interpretação é que Nostradamus estava prevendo a descoberta de artefatos antigos que desafiarão nossa compreensão do passado. A menção de objetos de poder tem sido vista como uma referência a artefatos que podem ter propriedades desconhecidas ou tecnologias avançadas que desafiam nossa compreensão atual. A profecia de Nostradamus nos lembra que o futuro é incerto e que devemos estar preparados para enfrentar qualquer desafio que possa surgir.